O caso do Fouad Noman, como falávamos, ele estava em tratamento durante a campanha eleitoral. Ele, desde 3 de janeiro, estava internado e quem vinha conduzindo os trabalhos na Prefeitura de Belo Horizonte era o vice-prefeito Álvaro Damião. Agora, Pedro, a partir da morte de Fouad Noman, o que deve mudar na administração por lá? Pois é, Carol, as pessoas com quem eu conversei dizem que é muito difícil que o prefeito Álvaro Damião faça algo diferente do que fez Ricardo Nunes, por exemplo, quando assumiu o lugar de Bruno Covas aqui na Prefeitura de São Paulo. Por quê? Porque houve uma proposta de governo que foi apresentada e referendada nas urnas pela população. Então, não dá para dar nenhum 360, nenhuma guinada 180 graus para buscar um outro caminho para o governo. Álvaro Damião não deve mexer imediatamente no secretariado escolhido pelo Fouad, nas pessoas que ele levou para lá, mas tem feito movimentos ao longo desses últimos meses muito próprios do que acredita que é o melhor para a gestão pública da cidade de Belo Horizonte. Importante dizer, Álvaro Damião e Fouad Noman não são aliados históricos que viveram as trincheiras da política por décadas. Foram aproximados nesses últimos meses para essa eleição de 2024 com um objetivo de construir uma aliança política. Quem foi fundamental para isso, lembrando, estamos falando de um político do União Brasil e de um político do PSD, foi o Rodrigo Pacheco, que era presidente do Senado, de PSD, de Minas Gerais, senador, que acabou fazendo com que o Álvaro Damião tivesse essa bênção para ocupar o posto na chapa do Fouad Noman. Muito embora essa aproximação tenha sido recente, o próprio Álvaro Damião disse ontem, lamentando a morte do Fouad, que era tratado como um filho pelo prefeito de Belo Horizonte. Eles têm uma diferença de idade significativa, o Fouad 77, o Álvaro Damião 54 anos. Então, trazendo um pouco do perfil do novo prefeito de Belo Horizonte. Álvaro Damião tem 54 anos, é do União Brasil, mas passou pelo PSB, ou seja, foi da esquerda para a direita, e pelo Democratas, que foi um dos partidos que participou da criação do União Brasil, né, quando se fundiu ao PSL. O mandato de prefeito dele começou agora em 2025, primeiro como prefeito em exercício, agora como efetivamente prefeito, e vai até 2028. Então ele vai ter praticamente os 4 anos aí como prefeito de Belo Horizonte. Apresentador de televisão e radialista, o Álvaro Damião sempre atuou com o esporte, é a área de onde ele vem, mas também tem a sua participação na cobertura da segurança pública. Foi vereador por 2 mandatos e, quando vereador, como político, carregou 3 principais bandeiras, destacadamente esporte, segurança e educação. Tem até um instituto que foi criado por ele para unir um pouco dessas 3 questões aqui. Olhando do ponto de vista eleitoral, Carol, trouxe aqui alguns números para a gente poder avaliar esse crescimento exponencial dele à medida que ele entra na chapa do Fouad Noman como vice-prefeito. Em 2012, você tem a primeira eleição dele como candidato a vereador pelo PSB, que não entrega a ele a primeira campanha que não entrega a ele uma eleição, 6.093 votos. Em 2016, ele já passa a ser o 8º mais votado da Câmara de Belo Horizonte, passa para quase 11 mil votos. Em 2020, sobe para a 5ª posição. E aí, nessa eleição, é importante lembrar que outras figuras emblemáticas da Câmara ocuparam as primeiras posições, como Duda Salabert e Nicolas Ferreira, que hoje são da esquerda e da direita, deputados federais. Ela, deputada federal, foi candidata a prefeita de Belo Horizonte contra o Fouad Noman, e o Nicolas Ferreira, também do PL, deputado federal. Em 2024, no primeiro turno, o Fouad Noman e o Álvaro Damião passam para o segundo turno em segundo lugar, atrás do Bruno Engler. E viram o jogo no segundo turno, alcançando 670 mil votos. Se você olhar para a evolução do primeiro para o segundo turno, o número de votos dobra, o que é bastante significativo quando você fala de uma cidade com uma população grande como a cidade de Belo Horizonte. Então, dito isso, nosso papel aqui, evidentemente, é de lamentar a morte de um político escolhido, referendado pelas urnas e pela população para ser prefeito de uma cidade brasileira, sendo ele de qualquer partido, de qualquer horizonte político.
é sempre ruim que a cidade perca a oportunidade de ter o prefeito que ela escolheu para si e desejar sorte para o Álvaro Damião. Belo Horizonte é uma cidade que tem grandes desafios, tem muitos dilemas pela frente, tem a discussão sobre o anel viário, tem a discussão sobre exploração de minério, tem a discussão sobre a população em situação de rua, e ele vai ter um trabalho difícil pela frente, então que ele consiga entregar à população de Belo Horizonte o que ela escolheu quando decidiu eleger essa chapa para comandar a cidade. Carol. Nosso papel aqui é monitorar e exigir a entrega de todas essas promessas, né, Pedro? O velório de Fouad Noman começa às 1h da tarde, claro que a gente vai acompanhar aqui na CNN.